Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos aqui ao nosso papo com o Rodrigo Natali. Boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Papo Antagonista, você que é estrategista-chefe da Inversa. Boa noite, Cláudio, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta com você. Maravilha, já está se soltando mais, começa a ficar à vontade no programa, é isso que importa, né? Aqui você está falando para milhares de pessoas, eu sei que dá aquele frisson, mas fica tranquilo que o bate-papo aqui é com gente como a gente, viu, Natália? Então, dou boa noite Obrigado. também ao Timóteo, que já está aqui conosco. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Natália. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Muito bem. Bom, olha só, ontem tivemos... O Daniel, pode botar, por favor, a imagem, né, do touro de ouro sendo removido lá de frente da bolsa, da Bovespa, né? O touro de ouro que não é touro, é vaca. O Robson tem aquele nosso mugido, né, que a gente separou aí. É bom ter o mugido, né? Porque esse touro é vaca. Cadê o vídeo? Olha aí o vídeo. Esse vídeo que viralizou ontem à noite. Olha aí, finalmente tiraram essa jossa de frente da Bolsa de Valores. Um touro vaca, né? Um touro trans, não sei, desculpa aqui, mas sei lá. É um touro, na verdade é uma réplica mal feita, né, Natália? Por favor, eu gostei muito do seu artigo, então explica para a gente a história, de fato, né, do touro lá de bronze, né, que é um símbolo do mercado financeiro americano. Explica como é que... Conta um pouquinho, conta aqui a história que você escreveu no artigo, com as comparações que você fez também com essa réplica mal feita aqui que a gente resolveu colocar em frente da bolsa e que agora foi retirada. Não, claro. É uma história muito peculiar, que ela é uma história interessante quando olhada isoladamente, né? Da mesma forma que a nossa história aqui também é interessante, mas quando comparada uma do lado da outra, acho que fica até mais legal. Então, o que aconteceu lá é que no dia 19 de outubro de 87, né, uma data que ficou conhecida na história como a Black Tuesday, né? A terça-feira negra, a bolsa americana lá, a Nasdaq, caiu 20% em um só dia. Foi a maior queda da história até hoje registrada num só dia na bolsa. E um artista, né, ítalo-americano chamado Arturo de Modica, nesse dia ele resolveu fazer uma homenagem para a cidade, né, e principalmente para os investidores, porque lá a cultura do investimento em bolsa lá é uma cultura muito antiga, muita gente perdeu bastante dinheiro naquele dia, o clima foi horrível por um tempo, então ele decidiu fazer alguma coisa para tentar animar as pessoas, né? E o touro sempre foi, né, desde do começo do século passado, né, um símbolo de mercado em alta, da mesma maneira que de forma análoga, né, o urso é o símbolo do mercado em baixa, né? E ele foi lá e durante 2 anos, sozinho, com dinheiro capital próprio, né, ele gastou $300.000, fez uma obra de arte original que pesava 3,5 toneladas, né, com quase 7 metros de extensão. E aí, 2 anos depois, na madrugada do dia 19 de dezembro de 89, ele ficou pronto para entregar a obra de arte dele. Ele sabia que não tinha autorização de ninguém, então, na verdade, ele foi na frente da Bolsa de Nova York de madrugada com um cronômetro e descobriu que a cada 6 minutos tinha um espaço de tempo ali que ele conseguia, que não tinha nenhum policial, não tinha ninguém, que ele tinha um tempo ali de 6 minutos para conseguir parar um caminhão, puxar a obra com guindaste e colocar ali. E dado que ela pesava 13.000 toneladas, não teria como tirar tão facilmente, né? E foi o que ele fez. De madrugada ele veio, né? Quando amanheceu ali o dia, tinha na frente da bolsa, né? Não no local onde está hoje, mas literalmente na frente da bolsa, tinha aquela obra de arte linda, gigante, original, de cobre puro. Era tão grande que ele teve que pegar vários pedaços de cobre e soldar juntos, que não tinha uma peça de cobre daquele tamanho. E botou a escultura lá. Imediatamente, né, o prefeito reagiu negativamente, porque não havia autorização para colocar aquela obra, e ao chamarem o guindaste, né, literalmente da noite para o dia, os nova-iorquinos começaram a amar aquele símbolo, e o prefeito lá na época, que chamava Ed Koch, foi obrigado a
voltar atrás, e aí botou ali Downtown, né, onde fica o setor financeiro, a estátua num lugar chamado Bowling Green, onde está até hoje, né, um pedaço de um parque ali, e ela foi aclamada, né, pela população para ficar, e hoje em dia virou talvez um dos principais cartões postais de Nova York e um dos símbolos, talvez, do mercado financeiro, né? Essa é a história de lá. Muito bem, muito bem. O Daniel, põe, por favor, na tela um gráfico aqui que mostra uma possível, né? Tá aí a DI despencando depois de dias de recordes. Aí o questionamento que eu te faço, ou a inflação está cedendo, ou vem recessão mais forte lá fora, ou é excesso de otimismo com a terceira via do Sérgio Moro. Como é que você interpreta? Você acha que o mercado está menos pessimista? Eu acho que o mercado está menos pessimista. É um call que a gente tem aqui na Inversa faz uma semana, 2, e desde então, por um pouco de sorte, coincidência, e a gente tem meio que acertado, eu acho. Assim, o mercado está melhor do que ele parece. Um exemplo, por exemplo, que a gente pode usar é o câmbio, né? O dólar fechou hoje mais ou menos a 5,60, dando a impressão que ele está perto das máximas do ano. Mas isso não é verdade. Assim, o que aconteceu é que o dólar lá fora contra as outras moedas, né, ele se apreciou muito nos últimos dias. No mês de novembro, ele se apreciou 4% lá fora, o que é bastante, né? Se a gente for traduzir para centavos aqui do real, né, são 20 centavos, a diferença do dólar está 5,60 ou 5,40, e de junho para cá, 8%. E a nossa moeda aqui, apesar de a cotação dela estar parecida, né, ali no 5,60, se você for olhar ela contra outras moedas, né, e que a gente tem mania de olhar só contra o dólar, né, mas o real ele tem uma paridade com todas as moedas. Do começo de novembro para cá, o euro real, né, caiu de 6,60 para 6,27. Ou seja, o real ele tem apreciado contra as moedas em geral, mas não contra o dólar, que tem subido contra todas, e nesse apreciar do real e apreciar do dólar, a cotação fica parada. Mas a nossa moeda tem operado melhor. A mesma coisa vai para o mercado de juros, que você mostrou o gráfico, né? Assim, o que aconteceu é que durante essa semana, a gente teve a semana passada também, vários sustos vindos de Brasília, várias notícias ruins à margem, mas os juros começaram a operar com menos volatilidade, começaram a cair. E normalmente os ativos de renda fixa, né, igual o dólar, por exemplo, e os juros, eles, como são ativos que operam mais investidores profissionais, né? É um banco contra um fundo, é uma tesouraria contra outra. Normalmente é um mercado que ele é menos emocional e ele reage antes, normalmente, com a bolsa, que é um mercado que tem muito mais participantes, tem muito mais pessoas que não têm, muito mais pessoas físicas, e acaba até operando depois. Então, se a gente olhar, por exemplo, esse mês, apesar de parecer que tudo piorou, porque o clima está muito ruim, e o clima está muito ruim, até tem um motivo, né? Assim, teve uma fuga de capital muito grande nos últimos dias para fora dos fundos cambiais de bolsa e para fora dos fundos multimercado. E quando isso acontece, né, o cara que opera num fundo, ele é obrigado a liquidar uma ação que ele gostava, cria-se um clima ruim, né? Mexe com com o rentável, é aquele negócio, aquele projeto que ele está envolvido. Então, deixa eu te interromper um minutinho, claro. Um segundo. Você tocou num ponto muito importante aí. Esse movimento de melhora está acontecendo, mas Brasília ainda emite sinais negativos. Eu queria a gente explicar para o nosso telespectador isso que está acontecendo. O que está acontecendo? Brasília está debatendo a PEC dos precatórios, que pode criar uma gambiarra fiscal, flexibilizar as regras fiscais e passar uma sinalização ruim para os investidores de longo prazo, mostrando que o Brasil não vai reduzir seu endividamento público. Aí me corrija se você estiver equivocado. Mas você está nos mostrando e nos falando que, em relação a outras moedas, por exemplo, o euro, o real tem se valorizado. Ele saiu de 6,60 para 6,20. Então, esses movimentos que parecem ser contraditórios significam que as economias estrangeiras, com exceção dos Estados Unidos, também estão patinando e o Brasil pode dar sinais de melhoras com essa candidatura do Sérgio Moro, ou ainda é cedo para falar sobre isso? Eu acho que é uma mistura de coisas. Eu acho que assim, ainda não há uma preocupação muito grande com a economia americana, mas está começando a ter uma preocupação maior da reação do Banco Central americano, que ele pode vir a ter, dado os dados, principalmente de inflação. Então, o dado, o IPCA,
lá, né, que é o nosso dado oficial que o Banco Central olha aqui, o IPCA dos Estados Unidos, né, que é chamado de PCE, ele saiu hoje, né, e veio o dado mensal 4,1% analisado, mais alto desde 1991. Esse tipo de coisa, né, faz com que o governo americano talvez tenha que subir o juro antes, e com o juro mais alto, vai dinheiro para lá e o dólar aprecia. Esse movimento de alta do dólar fora, tem esse impacto aqui dentro, né, que não permite que a cotação daqui caia enquanto ele não parar, ou se reverter, ele já está acontecendo por causa dessa expectativa de que o Banco Central lá vai ter que ser menos acomodativo. Isso não necessariamente tem a ver com o diagnóstico para a economia. Aqui no Brasil, né, quando a gente olha, por exemplo, o mercado de DI, quando a gente olha a taxa caindo, às vezes você pode dizer que isso é uma forma de mercado comunicar que aumentou a expectativa de recessão. Mas eu não acho que é isso o caso do que a gente está vendo agora, né? Eu acho que o caso é que o mercado brasileiro está ficando um pouco menos pessimista. Foi para o auge do pessimismo e agora está um pouco menos. Mesmo com notícias ruins aparecendo na margem, como você falou, da discussão que já faz bastante tempo que a gente está tendo, né, do teto de gastos. Mas uma forma de olhar para essa discussão é que a gente já sabe qual é o pior dos cenários, né? Que vai ser reajustar o teto de gastos a 10%, né? Transferindo ali o índice de inflação para permitir os 90 bi de gastos, só que e aí está tendo discutido o que vai ser pago com esse dinheiro, se vai para o fundão, que é muito ruim, ou se vai para algum tipo de emenda, mas a impressão que dá é que o pior das hipóteses é esses 90 bi, e que vai ser por PEC, uma coisa que nesse governo é muito comum e parece muito simples, só que não é tão simples e tão trivial de se fazer a qualquer momento. O teto vai continuar lá. A gente, né, é igual um soldado que foi para a guerra, que está tomando o primeiro arranhão, a primeira facada, mas ele está na guerra ainda, o teto ainda existe. Então, assim, ele não foi tirado do ar. Então, acho que as pessoas viram que, realmente, pontualmente, assim, é uma notícia ruim, mas a gente teve arrecadação para isso, não é? A gente não vai, isso aí não é motivo para botar a nossa trajetória de dívida PIB num caminho ruim. Simplesmente é uma notícia chata, a gente não gostaria que tivesse. A Faria Lima, principalmente, né, os economistas aqui não gostariam que houvessem, mas se a gente for sincero, a gente sabe que a população como um todo gostaria, o executivo gostaria, o judiciário gostaria, o legislativo gostaria. Quem não gosta disso é um percentual muito pequeno das pessoas. Então, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Sim, claro. Dentro desse contexto aqui de notícias ruins e pessimismo, antes da gente mudar de assunto, o Ministério da Economia divulgou uma expectativa de crescimento econômico ainda de 2,1%, enquanto todas as casas de análises, bancos, investidores estão esperando aí um crescimento mediano ali pelo Focus, por exemplo, de 0,7%. Já há casas que falam em recessão. O Ministério da Economia está descolado da realidade dentro de todo esse contexto que a gente está abordando, quer dizer, há um pessimismo, houve uma redução do pessimismo, mas a gente sabe que o cenário para frente é ruim. E aí me vem o Ministério da Economia e me diz que não, ano que vem a economia vai crescer 2,1%, enquanto há um processo de reversão de expectativas. Como é que você está avaliando isso? Eu acho que as previsões governamentais de qualquer país, elas tendem a ser sempre mais otimistas do que as do mercado e menos voláteis que a do mercado. Assim, por mais que eu acho que, olhando de forma realista, talvez seja menor a expectativa que a gente deveria ter para o ano que vem, algo em torno de 1%, talvez, os bancos, né, e o próprio Focus é muito volátil e tem errado, né, esse ano praticamente todos os dados para uma margem muito grande. Então, assim, eu não consigo validar que os bancos estão certos. Eu não acho que já está no preço de uma recessão. Tem banco que já acha que está aqui menos meio, por exemplo, para o ano que vem. Eu não acho que dá para dizer isso, ainda mais sabendo que errou-se tudo esse ano. Então, o cara que erra tudo, você tem que parar de ouvir um pouquinho e esperar, né? E eu acho que acho que a mesma coisa com a previsão de inflação. No Focus desse mês, botaram lá perto de 5% a previsão, né? Quase estourando a banda de cima da meta do ano que vem, sendo que eles erraram completamente a inflação desse ano, o juro, o PIB, tudo. Então, eu prefiro esperar, usar o bom senso. Eu acho que se o juro que a gente efetivamente for menor do que está na curva hoje em dia, né, das apostas dos operadores, né, que chega até 13% ali, perto do juro do ano que vem, se o juro subir menos, eu acho que a gente pode ter
boas coisas acontecendo na economia e talvez a gente não tenha uma recessão. E eu acredito que, hoje em dia, olhando para frente, é um chute muito grande que as pessoas estão dando e a gente tem que ter parcimônia na hora de encarar essas previsões, né? A história recente tem dito e mostrado muito isso. E apenas só responder uma pergunta, né, anterior com relação à candidatura do Moro, hoje foi a primeira vez que o mercado realmente começou a levar isso a sério. Uma coisa interessante, tem um mercado de apostas, né, entre os traders, gestores, assim, que é só entre os economistas, né, e que mais ou menos mede a percepção de probabilidade de alguém ganhar. Então, Moro até ontem rodava 2, 3. Hoje saiu a 15%, né? Então, assim, é uma alta muito grande, assim. Isso aqui, né, é baseado na média das pessoas operam, por exemplo. Então, que mostra que o mercado começou a levar muito a sério, né? E aí, isso traz um otimismo, porque assim, a gente tem poucas coisas para dizer hoje em dia sobre o que esperar do governo Moro em termos de equipe, né? A gente tem lá, por exemplo, hoje em dia, o Pastore, que anunciou como uma espécie de mentor, mas eu acho que não vai ser membro da equipe caso ele seja eleito. Eu acho que o Pastore, ele é assim, extremamente correto, honesto, sério. Acho que ele traz isso para a equipe, mas eu acho que ele está uma idade já um pouco avançada para poder de fato ser um bom candidato. E o Pastore, né, ele ele dá análise, né, e trabalha diretamente com quase todos os bancos, né? Eu mesmo trabalhei com o Pastore 10 anos. Ele dá assessoria para todo mundo, o que é uma coisa meio que eu não acho que é tão boa também, né? Ainda mais depois do que aconteceu esse ano, de notícias vazando em foros privados, né? Então eu não acredito que ele talvez seja o cara de fato, mas eu acho que ele traz seriedade. E eu acho que isso é uma parte boa do Moro. Muita gente boa, eu acho, é capaz de abandonar seus trabalhos na iniciativa privada para tentar apostar num governo que tem credibilidade de ser sério na mão dele. E isso, a capacidade dele de montar uma equipe, eu acho que traz bastante coisa boa para o mercado, né? E depois o mercado vai querer avaliar, né? Assim, não só essa parte econômica, quem ganha, quem perde, né? A gente sabe, por exemplo, tem certas empresas que se dão bem, por exemplo, com o Bolsonaro, certas empresas que estão bem com o Lula. A gente vai começar a discutir aqui, qual empresa existe uma empresa que se dá bem, por exemplo, com o Moro, tem alguma empresa que está mal com o Moro, então o mercado vai começar depois a se apostar nisso, né? Assim, tentar entender. Depurando, né? E depurando. Perfeito. Natália, obrigado. Eu discordo de tudo que você falou. Eu acho que o mercado deu uma melhorada porque tiraram aquela carranca lá de frente da Bovespa. Mas... Pode ser. Você tem marcado a low do mercado. Imagina se de repente só sobe daqui para frente. Obrigado pela tua participação aqui. E a gente, obviamente, volta a conversar na próxima semana. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Antônio. Um abraço. É sempre um prazer estar com vocês aqui.